Oi, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite de novo. Eu vou fazer aqui a minha apresentação. Eu trouxe um tema que me pediram e que eu também acho muito interessante para compartilhar com vocês, ainda mais dentro desse contexto de inovação, passar um pouquinho da minha experiência. E, César, sua presença é requerida no balcão de atendimentos. Mas eu não quero fazer um negócio muito que eu fico falando aqui, porque senão essa hora todo mundo vai dormir, né? Então, vamos fazer um negócio mais interativo, interrompam com perguntas, vamos aqui trocar uma ideia. Queria tentar contribuir com vocês um pouquinho com a minha experiência, tá? Bom, enquanto eles acertam ali, deixa eu contar um pouquinho de mim. Eu trabalho com esse tema de empreendedorismo e inovação já tem uns 10 anos, mais ou menos. Eu me formei em administração no Brasil, depois eu estudei fora. Eu virei mentor de uma organização chamada Endeavor, que apoia os empreendedores. Depois disso, eu comecei a mentorar para algumas outras aceleradoras de startup. Comecei a fazer investimento anjo, comecei a dar aula. E aí chegou um ponto que eu percebi que eu fazia um monte de coisas e não ganhava absolutamente nada, porque o que eu ganhava era trabalhando como consultor de empresas grandes. E eu resolvi que eu ia largar a consultoria para me dedicar ao empreendedorismo. Então, continuo dando aula, continuo dando mentoria sem ganhar nada, mas eu montei um fundo de investimento. E a minha ideia era como é que eu posso apoiar os empreendedores a crescerem, não só com minha ajuda, com mentoria, com contato, com uma série de coisas, mas também com capital, porque ninguém consegue empreender e criar um negócio sem dinheiro, né? Então, eu criei meu primeiro fundo em 2011 para investir em startups de tecnologia brasileiras, né? Naquele momento, a memória nossa é muito curta, né? Hoje todo mundo fala, poxa, o mercado é legal, o mercado está aquecido, tem muita startup. Mas 2011 era bem complicado, né? Ninguém sabia o que era isso, todo mundo achava que era maluco, mas acabou dando muito certo. Coincidentemente aqui com o tema que ele estava falando, nosso melhor investimento foi numa fintech de meio de pagamento, que foi muito bem. Então a gente fez esse primeiro fundo, depois eu fui gerenciar um outro fundo junto com a Microsoft, com a Qualcomm, com a Monsanto e algumas outras empresas. E aí, em 2016, eu montei a Mindset Ventures, que é esse que eu vou contar um pouco para vocês. Só ir ali em cima, ó, visualizar, tela cheia. Lá em cima, à esquerda. Aí, muito bem. Tela cheia, Ctrl L, embaixo, embaixo. Desculpa. Estou pondo pressão na galera aqui. Muito bem, obrigado. 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 Obrigado, gente. Então, enfim. E aí, em 2016, montei a Mindset para fazer uma outra estratégia um pouquinho diferente, que é investir totalmente fora do Brasil e trazer essas empresas para cá. Então, hoje o que a gente faz, que é um pouco, não vou dizer na contramão, porque contramão pode parecer ruim, e não é, mas a gente capta dinheiro basicamente no Brasil, para os nossos fundos, investe 100% fora do Brasil, e hoje isso é em duas geografias, Estados Unidos, principalmente Vale do Silício e Israel, e ajuda essas startups de fora a virem fazer negócio no Brasil. Então a gente não usa hoje mais o Brasil como desenvolvedor de tecnologia, como outros fundos estão fazendo, mas a gente usa o Brasil muito como plataforma de escala para as startups de fora virem para cá, né? Então é isso que a gente faz. Eu vou contar um pouquinho mais do fundo no último slide, porque a ideia não é ficar me vendendo nem contando uma história, mas é passar um pouco de conhecimento para vocês, tá? E fiquem à vontade para interromper o que vocês quiserem. Bom, a minha ideia aqui, não sei se está dando para enxergar muito bem, mas eu queria justamente trazer um pouco dessa realidade do que a gente vivencia lá fora, né? Todo mundo fala de Vale do Silício, pouca gente ainda fala de Israel, e a única coisa que eu digo para vocês é tudo que a gente lê na prática é muito diferente. É muito diferente a gente ler ou a gente ir lá no Google e tirar uma selfie na bicicleta colorida. Isso é uma coisa bacana, mas quando você começa a fazer negócio lá, você vê que não é tão simples assim. E eu queria tentar passar para vocês um pouquinho quais foram as coisas que a gente aprendeu, por que o Vale do Silício é o Vale do Silício, por que Israel é Israel, por que lá dá certo, o que tem de diferente do que a gente faz no Brasil, e tem alguns pontos até que não são tão óbvios, né? Quando a gente olha um pouquinho esse levantamento do Startup Genome, que é um mapeamento global dos ecossistemas de startup, esse aqui é de 2017, já saiu desse ano, mas esse aqui está muito, na minha visão, mais completo, mais fácil até de enxergar. Quando vocês olham os critérios que eles estão analisando, né, eu peço desculpa que uma parte dos meus slides está em inglês, mas a gente tem aqui performance desse ecossistema, a disponibilidade de capital, pesquisa, tamanho do mercado,
possibilidade de talentos e recrutamento de pessoas e a experiência dentro do ecossistema de startups. Quanto tempo esses caras têm de experiência construindo negócios inovadores? Quando você olha isso daqui, no de 2015, 2 anos atrás, São Paulo estava. No de 2017, São Paulo não estava. Né? E agora, em 2019, São Paulo voltou e com muito mérito, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a gente ainda, na nossa realidade aqui, por mais que tenha muita coisa acontecendo, ainda está muito longe do que está acontecendo lá fora. Em vários critérios, né? Seja do ponto de vista de performance, seja acessibilidade de capital, principalmente na questão dos talentos, que é uma coisa que os brasileiros reclamam muito, né? Como é que a gente atrai pessoas para essa indústria, como é que a gente consegue reter os talentos e assim por diante. Então aqui tem alguns dados interessantes, e é legal se você olhar que nem sempre o país é um país, né? Porque aqui está separado por cidade. Então você pensa Silicon Valley, você está falando de um conjuntinho lá de 4, 5 cidades próximas. Você fala de Tel Aviv, você está olhando uma cidade só. Né? Você fala Xangai, você está olhando também uma cidade só, do tamanho do país, mas uma cidade. Então, muita coisa interessante aqui para a gente usar, até como perspectiva do que a gente vai falar. Bom, algumas características. Né? O que faz Israel e Vale do Silício serem o que eles são hoje? Por que lá o negócio realmente funciona mais rápido e é maior? Acho que a primeira coisa que chama muito a atenção, e isso está acontecendo bem no Brasil também, é a questão de você ter o ecossistema integrado e colaborativo. Né? Você percebe que as pessoas realmente trabalham juntas e elas entenderam que não dá para eu construir um negócio do zero, não dá para eu crescer uma região geográfica com inovação se eu não trabalhar em conjunto com outras pessoas. Né? Não posso ser uma empresa isolada, uma solução isolada, porque tem todo um ecossistema em volta disso que funciona. Então, os ecossistemas lá são extremamente colaborativos, extremamente integrados. Óbvio que ele é muito menos aberto do que parece. Todo mundo fala, mas o ecossistema lá é super receptivo. Eu vou lá no Vale do Silício e o pessoal vai me receber lá no Facebook para tomar um café. Não vai, não. Você vai ficar parado na segurança. Né? Então, não é tão receptivo, aberto ao mundo inteiro. Vem me visitar que eu vou te contar o que eu estou fazendo. Não é bem assim. Mas uma vez que você está dentro e faz parte do clubinho, realmente você consegue colaborar muito bem com o pessoal que está lá. Né? Segunda coisa que eu acho interessante é que todos esses ecossistemas no mundo se desenvolveram com muito apoio do governo. De Israel, a China, o Vale do Silício, todo mundo tem um apoio fundamental do governo. Por quê? Porque investir em inovação, investir em startup é um negócio altamente arriscado. Então, a primeira entidade num país que vai investir numa pesquisa, que é puramente uma pesquisa, que a gente nem sabe se isso vai dar certo algum dia, é o governo, que é quem toma mais risco. E é o que o Brasil faz ainda, bem tímido, mas faz, com o FAPESP, com o FINEP, etc. A gente faz algumas coisas. Mas lá fora é muito grande e é muito maior. Então, não só o governo ajuda, investe e fomenta financeiramente isso, como ele dá incentivos para ajudar a outros investidores entrarem também. Então, é comum você ver, por exemplo, no Reino Unido ou no Canadá, e até agora na China, investidores que investem em startups como investidores anjo, e se aquela startup dá errado, ele pega aquele capital e deduz do imposto de renda dele. Então ele abate o prejuízo dele do imposto. E é uma forma de eu não perder, ou perder menos. Né? Então o governo está falando, olha, arrisque na inovação, ajude alguém a criar um negócio, porque esse negócio obviamente vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar imposto, e se você der errado, eu te seguro. Então isso é muito legal. E a outra coisa, obviamente, é a questão da regulação. Né? E lá fora, o conceito mais comum não é a questão do governo ajudar com a regulação, mas ele não atrapalhar, coisa que o Brasil não entendeu muito bem ainda. Né? Está começando a entender agora. Então, a gente ainda atrapalha demais. Então, tem muito entrave, é muito burocrático, demora muito tempo, custa muito caro, tudo é muito difícil. Né? Então, agora, com as leis que estão sendo feitas nos últimos meses, aí, ou no último ano, quem sabe a gente vai começar a destravar um pouquinho aí a economia, mas ainda muito longe do que é lá fora. Né? A gente abre e fecha a empresa em 2, 3 dias. Depois, uma terceira coisa, que a gente permite com que dinheiro de fora venha muito fácil. Né? Se vocês lembrarem do contexto macroeconômico do Brasil, até pouco tempo atrás, relativamente, era muito difícil botar dinheiro no Brasil, tirar dinheiro do Brasil. Até hoje, quando um empreendedor nosso vem para o Brasil, o cara me pergunta, poxa, mas se eu ganhar lucro no Brasil, eu posso mandar o dinheiro para fora? Falou, por que não poderia? Não, porque eu vi que o Brasil segura o dinheiro, que não pode mandar dinheiro para fora, que é ilegal. Não é, já foi, já teve nossa época lá. Né? Mas ainda a entrada e saída de dinheiro ainda é burocrático, ainda é caro. Depois, todos os ecossistemas mais desenvolvidos dependem de muitas histórias de sucesso.
Você não fomenta empreendedorismo sem ter empreendedores que deram certo, porque ninguém vai querer fazer. Então, a gente começou a ter um movimento, o Gustavo deve estar acompanhando também, um movimento super legal no Brasil de empreendedores mais seniors que estão começando a empreender, ou pessoas que estão largando seus empregos em grandes corporações para virar empreendedores. Por que isso acontece? Por que um cara larga o emprego dele de carreira para empreender? Qual que é o momento que esse cara fala, eu vou arriscar, vou largar tudo? Quem sabe? Ninguém de vocês nunca pensou em largar um emprego e abrir o próprio negócio, né? Eu tenho certeza que não. Então, você só vai fazer isso quando você achar que pode dar certo. Porque se você achar que vai dar errado, você não vai fazer. Se você achar que você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer. Então, quanto mais histórias de sucesso eu tenho, mais motivado você é a fazer a mesma coisa. Então você vê lá, Paulo Veras, puta, o cara construiu a 99, virou um bi, tá rico, se aposentou. O outro fez não sei o que lá, o outro virou unicórnio. O outro fala, cara, se essa galera tá fazendo isso, eu que conheço do meu setor, tenho uma proposta boa e etc., também posso ganhar dinheiro, também posso fazer a mesma coisa. Então, quanto mais história de sucesso eu tenho, mais empresas sendo vendidas, mais IPOs, mais fluxo de capital, mais incentivado as pessoas se tornam a empreender. E aí eu acabo atraindo empreendedores melhores e, consequentemente, tendo novamente mais sucesso. Né? Então, você gira uma roda que o mercado realmente acaba funcionando. E o último ponto que é interessante, aqui eu estou falando coisas gerais e eu vou dar um zoom em Israel no próximo slide. Tá? A última coisa que eu acho muito legal é a questão da educação e da cultura. A educação acho que é meio óbvio falar, né? Assim, o nível médio do empreendedor brasileiro é muito ruim do ponto de vista educacional. Né? Não é um cara preparado, não é um cara que fez uma boa universidade, não é um cara que tem um bom background e assim por diante. Mas além da questão da acessibilidade à educação, tem uma questão de cultura, né, empreendedora. Se alguém aqui já viu aqueles filmes clássicos americanos que a menininha vai lá no jardim de casa e põe aquela barraquinha de limonada com uma jarrinha por $1, né? Vários filmes têm essa cena. Por quê? Porque o americano nasce para fazer negócio. O cara vende qualquer coisa para você. Ele nasce sabendo fazer negócio, ganhar dinheiro, ganhar lucro, vender, criar alguma coisa, né? Para o israelense é um pouquinho diferente, mas tem também uma cultura que prioriza a inovação. E a nossa cultura não é assim, ou pelo menos não foi assim, né? A gente vem de uma cultura de trabalhar em estatal, de emprego público, de ditadura militar, a gente vem de um negócio completamente diferente. Eu, quando me formei na faculdade, quero acreditar que não faz tanto tempo assim, se eu falasse para o meu pai que eu ia empreender, ele, não sei lá o que ele fazia comigo. Eu tinha que ir ou para banco de investimento ou para consultoria. E se eu fosse muito preguiçoso, eu ia para uma multinacional, porque eu ia trabalhar das 8 às 5. Mas se eu quisesse ganhar dinheiro ou fazer qualquer coisa, eu tinha que ir para consultoria ou banco de investimento. Essa era a carreira que eu tinha opção. Ninguém nunca me falou, você pode empreender. Eu nem sabia que isso existia. Hoje isso é muito mais comum, muita gente fala, vocês podem ler revista, jornal, só se fala disso. Então tem uma questão cultural que você muda a cabeça das pessoas para mostrar que empreender e construir um negócio realmente faz parte do plano de carreira de alguém. Beleza até aqui? Não? Dúvidas? Perguntas? Beleza, pergunta. O que essas três coisas têm em comum? Alguém lembra disso? Alguém lembra, né? Vocês não são tão novos assim, né? Todo mundo lembra de ICQ, né? Ou boa parte. Então, o que o ICQ, o Waze e o pendrive têm em comum? Oi? Muito bem. Os três nasceram em Israel. Né? Pouca gente sabe. As três coisas nasceram em Israel. Israel tem muito mais coisa que vocês nunca pensaram a respeito. O primeiro sistema de irrigação automático para plantações é de Israel. O sistema mais moderno de dessalinização de água é de Israel. Então tem muita coisa que acontece em Israel que a gente nem fica sabendo. Né? E a pergunta é, tudo bem, mas por que Israel é Israel? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Israel alguma vez, ou ouviu falar que Israel é a nação empreendedora, que tem muita coisa de tecnologia que acontece. A pergunta é por quê? Por que um país daquele tamanho conseguiu criar tanta coisa assim? Eu vou tentar dar alguns insights legais para vocês. Primeira coisa, Israel é minúsculo. Minúsculo. Quando a gente olha o tamanho de Israel, do ponto de vista de área, é nada. Se você pegar um carro em 2, 3 horas, você vai de norte a sul do país. E são 9 milhões de habitantes. É muito pequeno. Então, se tem uma coisa que Israel não tem, e por isso que a gente faz o que a gente faz, é mercado. Não tem ninguém que compra. Você pode ser um empreendedor maravilhoso, você vai arrumar 3, 4 clientes, porque o mercado é pequeno. Então, esse cara precisa de qualquer jeito ir para fora. Mas, por outro lado, ele vai conquistar mercado fora, desde que ele tenha desenvolvido uma tecnologia robusta dentro de casa. E a pergunta é, por que um país eco desse tamanho consegue fazer o que faz?
Então, veja alguns dados muito interessantes de Israel. Primeiro, Israel é o primeiro país do mundo em investimento em pesquisa e desenvolvimento, como porcentagem do PIB. O maior número de investimentos está em Israel. São mais de 5.800 empresas de tecnologia e eu tenho uma startup a cada 1.500 pessoas. É a maior concentração de startups do mundo. Eu brinco lá em Tel Aviv, tem uma avenida conhecida que chama Rothschild. Se você tropeçar, ou você cai numa aceleradora, ou numa startup, ou num fundo de investimento. Não tem, talvez uma sorveteria, porque lá é quente, mas não tem muito mais do que você achar lá, porque é muito realmente concentrado, né? E quando você olha a quantidade de capital investido por fundos de venture capital, né, de 4 bi e meio, esse número já é maior hoje em dia, contra a população e o valor per capita, tem muito dinheiro disponível. Tem muito dinheiro para o cara começar, para o cara sair do papel, para o cara fazer pesquisa, para o cara aprender, para o cara errar, para o cara acertar e assim por diante. Então, isso, obviamente, que é uma característica muito, muito interessante do ecossistema israelense. Além disso, todas as grandes empresas multinacionais de tecnologia colocaram o seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel. Então, hoje são mais de 330 centros, vocês podem olhar aqui por setores, né, desde Apple, Intel, Microsoft, Google, Facebook, Samsung, IBM, todo mundo, todos os setores, todo mundo tem centro de pesquisa e desenvolvimento. E a pergunta é, por que essa galera move todo o centro de pesquisa para Israel? Por que esses caras têm tanto dinheiro? Por que tem tanta coisa acontecendo? Outra coisa, várias das empresas estão fazendo iniciativas de inovação. Diferente das aceleradoras tradicionais, como a gente tem aqui no Brasil, que você falou da Darwin e tem outras, lá em Israel, a grande maioria é de aceleradoras corporativas. E essa aceleradora corporativa, Microsoft, Barclays, Citibank, Coca-Cola, Google, Yahoo, etc., esses caras não estão preocupados em ganhar dinheiro com a startup. Ele não vai lá e fala, startup, eu vou te ajudar e vou pegar um pedaço da sua empresa e vou ganhar dinheiro com isso no futuro. Essas empresas estão simplesmente preocupadas em fomentar a inovação, entender o que está acontecendo no mercado e, eventualmente, se tiver alguma coisa muito legal, eu vou lá e pego essa empresa para mim, compro, faço uma parceria, qualquer coisa. Mas é um cara que dá um volume, porque ele não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ele está gastando o budget de uma empresa desse tamanho simplesmente para fomentar a inovação e ver o que vai acontecer no dia seguinte. Então, isso dá um volume também para o país absurdo. Aqui mais alguns dados, né? Então, mais de 100 fundos de venture capital, 22 incubadoras, 78 aceleradoras, 300 centros de pesquisa, 9 universidades, assim por diante. Bom, 6 mil startups, né? Hoje já é até mais do que isso. E alguns casos de sucesso interessantes. Lembra que eu falei dos casos de sucesso, né? Para a gente ter um ecossistema bom, a gente precisa de casos de sucesso. A gente precisa de gente que ganhe dinheiro e invista esse dinheiro em novos empreendedores para que eles também possam ganhar dinheiro. A gente teve, em 2017, a maior saída da história de Israel, que foi a Mobileye. Alguém sabe o que é Mobileye? Alguém ouviu falar de Mobileye? Não? Mobileye é uma... Você ouviu? O que é a Mobileye? Conta aí pra gente. Fala no microfone. Nem eu tô vendo. Você vai me fazer essa pergunta aí. Eu vi... É um caso... Faz um tempinho até, né? Eu vi que eles fizeram alguma parte de censuramento de inteligência em cima para censuramento de carros autônomos. E a Intel acabou fazendo um caso de sucesso junto com eles. Exato. Então a Mobileye foi a primeira que montou um sistema de câmeras e sensores para os carros autônomos. Então é o cara que consegue com uma câmera detectar se tem uma árvore na frente, se a criancinha está passando na rua, se você pode fazer a baliza, porque logo muito em breve o carro vai dirigir sozinho, certo? Fez o sistema líder, vendeu por 15,3 bi para a Intel. Caso que todo mundo conhece, o Waze, né? O Waze vendido por 1 bi para a Google. A história do Waze é muito interessante, aliás. Eles começaram, todo mundo acha que eles pegaram o mapa do Google e melhoraram, né? A verdade é que eles começaram sem mapa nenhum. Era uma tela em branco e ele falou, as pessoas vão dirigir, conforme elas dirigem, eu vou desenhar o mapa. Porque se ela está dirigindo é porque tem uma rua. Essa era a premissa. Por isso que o mapa dele é muito mais acurado, porque as informações que você tem num mapa cartográfico tipo Google, às vezes tem umas ruazinhas que você entra para cortar caminho que o Google não sabe. Mas a partir do momento que você entrou, o Waze sabe, porque ele mapeou uma rua lá. Então imagina, o cara começou do zero, não tinha nada, virou um mapa mais completo do mundo. Quanto tempo o cara não conseguiu fazer isso com tanta gente, né? Então tem muitos casos legais. E a pergunta é, e aí, como é que chega até aqui? Por que esses caras são tudo isso? Tem algumas coisas legais, né? E aqui acho que algumas coisas que eu percebi, aprendi ao longo dos últimos anos trabalhando com eles, né?
A primeira coisa que é muito interessante em Israel, e até muito mais do que Estados Unidos, Vale do Silício, etc., é a questão cultural. Primeiro, o israelense é absolutamente informal. Isso até é uma coisa, quando a gente leva um grupo nosso para lá, a gente tem que brifar os caras e falar, olha, o pessoal é informal. Então você vai no escritório de advocacia, fala com o sócio do advogado, você vai esperar um cara de terno e gravata, o cara vai aparecer de calça jeans e camisa de manga curta, e olhe lá, se ele estiver arrumado. Né? Não tem formalidade, não tem hierarquia nenhuma. Mesmo no exército, eu vou falar um pouco do exército depois, é muito louco, porque a pessoa de baixo, o soldado, desafia o general se ele não concorda com a ideia do general. Então, no final do dia, o general dá ordem, ele obedece, mas esse cara não tem nenhum problema de ir lá questionar o general e falar que tudo que ele está fazendo é errado. Então, é uma cultura informal, uma cultura de questionamento, tudo ele quer saber por quê, mas por que você está fazendo isso? Por que não dá certo? Por que não funciona? Porque tem uma hora que cansa, né? E eles são absolutamente assertivos. E eles são tanto assim que eles mesmos cunharam um termo para eles, para explicar isso para o resto do mundo, que é o que eles chamam em hebraico de chutzpah. Né? Chutzpah é o famoso chute na canela. Alguém aqui já lidou com israelense? Não? Não? Ninguém? Eu não estou falando como demérito, porque eu adoro Israel, adoro israelense, adoro. Mas eles têm uma cultura, um jeito de ser diretos. E o direto deles, para o brasileiro, imagina, a gente tem um defeito como brasileiro, que é não saber falar não. Certo? A gente odeia falar não. Então o cara fala, você gostou do meu produto? Você fala, nossa, gostei, mas puta, preciso falar com o meu chefe, meu budget acabou, eu estou sem prazo, puta, me liga de novo mês que vem. Quer dizer, não, né? A gente não sabe falar não. O americano, ele até fala um não educado. O israelense, você fala, e aí, você gostou do meu produto? Ele fala, não, chama merda. Fala, pô, você precisava falar assim, né? Então ele é tão direto quanto isso. E é difícil fazer negócio, só que por outro lado torna as coisas mais produtivas, porque não tem enrolação. Ou o cara está aproveitando, ou ele gosta, não gosta, quer, não quer, e acabou. É simples assim, direto e não tem papo furado. Né? Também interessante. Segunda coisa que acho que faz Israel ainda ser o que é a questão da concentração. É muito mais fácil lidar com esse público, construir ecossistema, uma vez que a concentração geográfica é baixa. Imagina, eu estou no escritório aqui no Itaim, tenho que vir aqui para Rebouças, eu demoro meia hora para fazer um trajeto do lado. Lá eu ando 5 minutos de bike e estou na empresa que eu quiser. Né? Se estiver em Tel Aviv, pelo menos. Então é muito fácil, facilita eu fazer negócio. Está todo mundo um lado do outro, colaborando, conversando, almoçando nos mesmos lugares. Então isso é uma coisa muito interessante. O terceiro ponto que é muito curioso, principalmente para mim e para quem é brasileiro, é a questão do exército. O exército em Israel, para quem não sabe, é obrigatório para homens e mulheres. Né? Todo mundo vai para o exército. E o exército ele é interessante porque ele tem algumas coisas. A primeira coisa é que ele ensina você a respeitar outras pessoas e lidar com opiniões divergentes. Coisa que a gente não aprende muito bem na escola. Né? A segunda coisa, ele também te força a aprender a tomar decisão sob pressão. Então, tem uma história que eu sempre repito, porque para mim foi muito marcante. Uma das primeiras vezes que eu levei um investidor brasileiro para Israel, eu levei ele para jantar com o empreendedor de uma startup que a gente investiu. O moleque tinha uns 36 anos, casado, tal, com filhos, e aí a gente foi jantar. E aí esse investidor brasileiro chegou pro cara e perguntou, me diz uma coisa, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua startup até hoje? E aí o moleque pensou, falou, nenhuma. O cara falou, você está de brincadeira, você tem uma startup, é um puta perrengue, falta dinheiro, falta mercado, falta cliente, falta tudo. Assim, não é possível que você não teve nenhuma decisão difícil. Ele falou, não, decisão difícil eu tomei quando eu pilotava o helicóptero e eu estava com o dedo no botão vermelho do míssil e não sabia se ainda tinha criança embaixo. Falou, essa decisão foi difícil. A empresa, se der errado, eu faço outro. Está tudo bem. Aí como é que você ensina alguém a pensar assim? É difícil, né? Eu falei, porra, nunca pensei por essa perspectiva. Então, ensinar o cara a liderar os times, a trabalhar em equipe, a lidar sob pressão, as pessoas saem de lá realmente capacitadas. E outra, Israel é um país que vive sob ataque. Todos os vizinhos dele querem explodir aquele lugar. Certo? Então ele precisa constantemente inovar, constantemente se proteger, constantemente investir em cibersegurança, porque senão eles vão ser atacados. E toda essa tecnologia que surge para fins de defesa ou militares acaba saindo do exército, as pessoas saem com conhecimento, são expostas a muita coisa, saem e abrem suas startups para fins civis. Né? Então tem um desenvolvimento aqui muito interessante. Outro ponto interessante é que Israel, na verdade, é um conjunto de países. Né? Israel não é um país por si só, Israel é um agrupamento de judeus, em tese. Então, são pessoas do mundo inteiro que migraram para Israel na Constituição de Israel, incluindo uma parte grande da ex-União Soviética, de engenheiros, russos e etc., que é uma mão de obra extremamente qualificada. Então, você tem uma diversidade de pessoas, de culturas, de línguas que é muito, muito interessante. Quinto,
O mercado é pequeno. Isso é interessante. Eu ouvi uma vez de um israelense falou para mim, olha, vocês no Brasil, a sua maior vantagem é também seu maior defeito. A maior vantagem é que você tem um mercado enorme no Brasil. O maior defeito é que você tem um mercado enorme no Brasil. E aí você não se força a pensar para fora. O israelense, o negócio é tão pequeno que ele não adianta ele pensar em Israel, ele tem que pensar para fora. Então o cara já nasce global. Todo mundo pensa em ir para fora, todo mundo pensa em fazer negócio fora de Israel, todo mundo fala inglês fluente, então isso faz uma diferença muito grande. Outra coisa legal aqui, que isso eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa aprender muito. A falha e o erro fazem parte do aprendizado. Né? O brasileiro não gosta de falhar, e quando ele falha, ele não conta para ninguém. Né? Ai, puta, deu errado, eu vou esconder, não vou contar para ninguém, você esconde e tal. Inclusive juridicamente, né? Alguém aqui já quebrou uma empresa no Brasil? Não. Não, porque senão não estaria aqui, né? Você não está sendo processado, querendo pegar seus bens, oficial de justiça na sua casa e assim por diante, né? É um inferno. Você não tem o direito de errar, porque se você erra, a sociedade vai te ver como fracassado e a justiça vai atrás de tudo que você tem. Certo? Se você erra em Israel ou nos Estados Unidos, mas principalmente Israel, você é um cara que aprendeu. Óbvio, se eu não errei, não estou falando que eu fui fraudador, eu agi de má índole, mas eu comecei um negócio. A chance do meu negócio dar certo é baixa, né? Grande parte das startups morrem. Eu tentei, me esforcei, montei um negócio, contratei gente. Não deu. Fechei as portas. Se eu conseguir, se eu tentei e se eu aprendi com aquela experiência, eu sou um cara mais valioso do que o cara que nunca tentou. Por isso, mais gente vai querer me apoiar e investir em mim, porque eu tenho menos chance de errar, pelo menos coisas que eu já errei. Então, aceitar a falha é uma parte muito importante da cultura. Porque se eu não aceito a falha, eu não tento. E se eu não tento, eu não empreendo e aí o país não desenvolve. Né? A questão da educação, né? Então, educação é muito forte, né? Todo mundo tem um padrão muito grande de educação, 7 universidades de ponta, praticamente todas são públicas. Eles têm um apoio muito grande, eles têm uma espécie de um Ministério da Ciência, né? Que tem um outro nome lá, que é Israel Innovation Authority, que eles apoiam pesquisa e desenvolvimento nas empresas, nas startups. Então, o governo colocando dinheiro para apoiar as pesquisas e para dar doações, né, grants, para startups começarem seus negócios. Uma outra coisa interessante também, que para os brasileiros dói até um pouco, é a questão da propriedade intelectual. O sistema de patentes funciona muito bem. Então o cara vai a uma universidade, faz o doutorado, faz pesquisa, cria uma tecnologia, patenteia, está protegido. Ele pode até licenciar. Praticamente todas as universidades de Israel tem um escritório de licenciamento de tecnologia. Imagina falar isso na USP, eu acho que eu ia ser linchado. Né? Então, eles têm um escritório lá que é o professor criou uma tecnologia e a universidade fala, pô, que legal, não adianta ficar no livro, agora eu preciso transformar isso num negócio. Então, ou esse professor vai empreender, ou esse escritório vai cuidar de pegar essa tecnologia, licenciar para alguma empresa que vai usar isso, que vai ganhar dinheiro com isso, e a universidade vai ganhar dinheiro para fazer mais pesquisa. Então, tem um fim isso, não é a pesquisa pela pesquisa, é a pesquisa para chegar em algum lugar mais interessante. Tá? Então, são alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês sobre Israel. Aqui é do meu fundo, mas é chato. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta, curiosidade, questão? Não? Reclamação? Não? Nada? Então tá bom, gente. Acho que era isso que eu ia falar. Aqui eu só coloquei um slide muito rápido do meu fundo, mas eu falei para vocês no começo, né? A gente começou em 2016, a gente hoje está gerenciando aí perto de 20 milhões de dólares, estamos captando um fundo novo de 50, são 39 empresas investidas. O que é muito legal é que dessas 39, 10 já fazem negócio no Brasil. Então, que no começo era uma ideia de falar, pô, vamos trazer os caras para o Brasil. É difícil e funcionou, isso que é muito legal. Ajudar essas empresas a virem para cá, contratarem gente, estabelecerem suas operações no Brasil. Então, também gera um ganho de trazer essas tecnologias para cá. Né? É um time super forte, 3 escritórios. Então, hoje eu estou baseado na operação de São Paulo, eu tenho um sócio em São Francisco e um sócio em Tel Aviv também. Acho que era isso. Esse slide ficou feio, mas tem meus contatos ali. Deu algum bug no PDF, para variar a tecnologia, né? Mas tem meu e-mail, depois eu deixo meu e-mail se alguém quiser entrar em contato. Tá bom? Acho que era isso. Obrigado, pessoal. Perguntas? Pergunta? Gustavo? Ele tem uma pergunta, pô. Me salva aqui com uma, pelo menos. Pode? 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 Boa, Gustavo. Faz a primeira, quem sabe alguém toma coragem e pergunta também. Boa noite, pessoal. O mundo inteiro quer investir no Vale do Silício em Israel. Como é que foi chegar lá? Quais foram as dificuldades? Quais foram os desafios?
E o que vocês construíram hoje lá que possibilita ter acesso a deals mais qualificados? Boa pergunta. É verdade. Então, você tem razão. Capital não é o problema, né? Chegar lá e falar, eu sou um fundo, eu tenho dinheiro para investir. O cara fala, você é Corinthians aqui, né? Não tem, dinheiro não é um problema. O ponto lá, e acho que isso só fica pior a cada ano, é que o dinheiro ficou realmente comoditizado. Então, primeiro, você tem que criar as conexões certas para entrar no clubinho deles, né? Então, conhecer os outros investidores, conhecer as aceleradoras, conhecer as universidades, conhecer os empreendedores, para tentar criar um pouco do seu brand. Depois, acho que você tem que criar uma certa credibilidade de mostrar qual que é o valor que eu estou agregando para esse lugar. Porque eu chegar lá porque eu tenho dinheiro não significa nada. E o nosso valor, que no começo era uma grande incógnita, mas que funcionou, era o Brasil. Então eu falei, cara, eu tenho um país gigantesco. Todas as grandes corporações do mundo têm escritório no Brasil. Eu tenho 200 milhões de pessoas, sabe? Alguma coisa de potencial tem nesse mercado e eu sei que é muito difícil fazer negócio no Brasil. Todo gringo que já veio ao Brasil sabe que é difícil. Cara, vamos oferecer ajuda aqui, né? E a gente conhece bem de Brasil, tem bons contatos aqui, consegue abrir porta, navegar o sistema jurídico. Então vamos tentar. E aí foi isso, a gente chegou lá como os caras que, olha, eu quero entrar aqui, eu quero botar dinheiro, eu não quero ser o melhor, eu não quero ser o maior, eu não quero ser o mais relevante, eu não quero ser nada disso. Eu quero entrar nas melhores empresas, junto com os melhores caras, que são muito maiores e eu respeito, e eu estou trazendo um valor que abriu o mercado brasileiro. E por incrível que pareça, porque até eu tinha dúvidas, funcionou muito bem. Em Israel, mais óbvio e mais rápido, porque Israel, como eu falei, precisa de mercado, então é um apelo muito grande para eles, vir para o mercado do nosso tamanho, mas para o Vale dos Silos funcionou também. Então acho que foi um desafio, tem sido um desafio, ainda é, né? Você criar o relacionamento, criar relevância local, ser respeitado. O cara não fala, esse aqui é um cara, porra, lá do Brasil, meu, sei lá que é esse cara fundinho pequeno, sabe? Então você não quer ser olhado assim. Você quer que o cara te valorize e fala, esse cara pode ser relativamente para eles pequeno, mas ele traz um valor legal, vamos trazer ele para o clubinho para ele participar junto. Então, um pouco isso. Legal. Mais alguém? Perguntas? Dúvidas? Vamos nós com o microfone de novo aí. Vamos lá. E foi pensado talvez fazer o contrário, também pegar a empresa daqui e levar para fora? Ou essa é uma pergunta. E a outra, lá naquele teu slide lá dos 20 maiores centros, mais cidades... Vi que a Ásia também estava pontuando ali, né? Porque não entrou no radar aí, como é que foi? Boas perguntas e difíceis, né? Vamos lá. Se a gente pensou em fazer o contrário, levar a empresa daqui para lá, pensamos, eu acho que tem uma puta oportunidade para fazer isso. Porque tem sem querer entrar muito na questão técnica, mas tem inclusive um diferencial de valuation razoável, né? Só o fato de eu ter uma empresa boa brasileira, flipar lá para os Estados Unidos e começar a performar lá, eu já triplico por 3 o valor na média. Então tem uma oportunidade grande de eu ajudar o cara a ir para lá. Mas eu acho que tem muita gente já investindo em Brasil. A gente não queria botar dinheiro aqui até para ser diferenciado. E eu não sei se a gente já tem as conexões relevantes o suficiente para realmente fazer diferença para o cara nos Estados Unidos. Mas é uma coisa que mais para o futuro, daqui a uns anos, está no plano. Porque quanto melhor as empresas brasileiras ficam, mais fácil é eu levar ela para fora, porque ela é mais competitiva, né? Então, e eu acho que tem uma oportunidade gigante que ninguém faz isso direito ainda. Então, isso assim. Sobre a Ásia, a gente olhou, e tem olhado, principalmente a China, mas a gente chegou à conclusão que ainda não dá para a gente. Porque tem vários aspectos ali. Primeiro que a China não dá para você operar sem um parceiro local, né? Então, a não ser que eu tenha um chinês relacionado com o governo, de preferência, ou alguém que navegue muito bem na China, é impossível chegar lá e falar, quero investir na China. Não dá. Porque é fechado, você precisa ser chinês. Precisa falar a língua, né? Outra coisa, as startups lá, a grande maioria, são feitas para a China. Por um motivo muito óbvio. É um mercado gigantesco. O cara não precisa se preocupar com outro mercado. Ele vai fazer um negócio para a China em chinês. Então, assim, eu ir lá falar, vamos para o Brasil. O cara vai dar risada e falar, amigo, que Brasil? Eu tenho a China aqui. Na pior, eu vou para os Estados Unidos. Que mano é Brasil? Entendeu? Então, não tem nenhum apelo eu investir na China. E o terceiro ponto é a questão regulatória, porque todo mundo investe na China, mas ninguém tem muita ideia como tira o dinheiro da China. Tem uma questão regulatória complicada, porque o governo realmente regula. E o quarto ponto é que os valores são insanos. A China, esse ano, deve passar o Vale do Silício em valor de investimento e número de startups. Esse ano. Em, 6 anos. Para você ter uma ideia na velocidade que os caras estão indo. Os valores são muito, muito altos. Então, os valuations são altos. Eu chego lá com um fundo de 50, 70 milhões de dólares, não dá para fazer nada.
Não dá para brincar. Então, é outra proporção. Por todos esses fatores, a gente resolveu que ainda não. Quem sabe mais para frente. Alguma outra pergunta? Dado a sua experiência toda nesse mundo de fintechs, startup, enfim, como é que você está vendo esse movimento de Open Bank no Brasil e como é que está esse movimento no mundo? Realmente ali vai ter oportunidades maiores para o empreendedorismo no mundo tech ou isso é mais mito do que uma realidade? Boa pergunta também. Então, eu acho que vai ter mais oportunidade. E eu acho que o Brasil é um país excepcional para fintechs. Vide que os grandes cases de sucesso, acho, do Brasil, né, que a gente já teve e vai ter ainda, são fintechs. Por vários motivos. Pensa o seguinte cenário. Um país grande, com muito consumidor, que a maioria deles é desbancarizado. Os que são bancarizados estão no mercado concentrado de 4 ou 5 players, em que o atendimento é muito ruim e as taxas são muito altas. É tudo que uma startup quer. By the way, a regulação é boa, porque toda a regulação no Brasil está formatada. Diferente de outros países, tem muita coisa que ninguém sabe se pode ou não pode. No Brasil, tem muita coisa que já sabe se pode ou não pode. E terceiro, quarto, todo o backbone de tecnologia bancária no Brasil está feito. Então, quando eu falo para um americano que eu faço uma TED e cai na sua conta em 3 minutos, o cara fala, eu quero esse negócio, porque aqui eu tenho que fazer uma wire transfer, demora 3 dias. O cara não entende como você faz uma TED. É muito louco, né? Mas não entende. A nossa tecnologia bancária é muito, muito acima da média. Então você tem todo o backbone de tecnologia, você tem regulação, você tem um mercado que trata o consumidor mal, que tem consumidor que não é atendido, que é concentrado, que é caro. É tudo que uma startup precisa, né? Então acho que tem muita oportunidade aqui. E eu acho que o Open Bank é uma realidade já. Acho que já foi. Eu acho que não é mais... Eu acho que agora os bancos... Eu estava almoçando hoje com o diretor de um, que eu não posso falar o nome, mas estava me dizendo a dificuldade que eles estão na briga das maquininhas. Porque hoje comoditizou e todo mundo dropou o preço e todo mundo se ferrou. Porque agora fica uma briga por preço, ninguém mais consegue aumentar preço e você oferecer serviço em cima de maquininha de cartão é extremamente complexo. Porque também é meio commodity, não tem muito como você diferenciar. Então, eu acho que os bancos grandes vão ter um desafio de entender como que ele atende melhor o consumidor, como que ele baixa a taxa, como que ele oferece uma coisa além de só produtos básicos, né? E eu acho que para a gente, como consumidor do sistema financeiro, é maravilhoso. Só vai ser melhor. Quem mais? Não mais? Então vamos ouvir o Gustavo aqui, que é mais bacana. Valeu, obrigado, gente. Parabéns, Gustavo.